Arqueiro Áudio apresenta A Última Canção, de Lucinda Riley, traduzido por Natália Salit, narrado por Karen Padrão. Prefácio. Caros leitores, caros ouvintes, obrigado por escolher este romance de Lucinda Riley. Eu me chamo Harry Whittaker e sou filho dela. Se você reconhece meu nome, sem dúvida é por causa de Atlas, a história de Passault, a conclusão da série As Sete Irmãs, de autoria da minha mãe, que se tornou minha responsabilidade depois que ela morreu em 2021. Eu queria explicar como a obra A Última Canção veio a ser publicada em 2025. Para isso, preciso fazer um resumo do trabalho da minha mãe. Então, peço que você siga comigo. De 1993 a 2000, minha mãe escreveu 8 romances sob o nome Lucinda Edmonds. A carreira dela aparentemente foi interrompida por um livro chamado Seeing Double. A trama fictícia sugeria que havia um membro ilegítimo na família real britânica. A morte recente da princesa Diana e a subsequente turbulência monárquica fizeram com que as livrarias considerassem o projeto arriscado demais. Como consequência, os pedidos de livros de Lucinda Edmonds foram cancelados e o contrato foi anulado pelos editores. Entre 2000 e 2008, minha mãe escreveu 3 romances e nenhum deles foi publicado. Então, em 2010, ela fez um grande avanço. Seu primeiro livro como Lucinda Riley, A Casa das Orquídeas, chegou às prateleiras das livrarias. Com esse novo nome, ela se tornou uma das escritoras mais bem-sucedidas do mundo, tendo vendido 60 milhões de exemplares até o momento em que este texto foi escrito. Além dos novos romances, minha mãe reescreveu 3 obras de Edmonds: Aria, que se tornou A Garota Italiana, Not Quite an Angel, que virou A Árvore dos Anjos, e o já mencionado Seeing Double, publicado como A Carta Secreta. Quanto aos 3 romances inéditos, todos já foram lançados com enorme sucesso. Não há dúvidas de que Lucinda sempre foi uma das melhores contadoras de histórias do mundo, mas sua voz autoral amadureceu naturalmente ao longo dos 30 anos de carreira. Ela teve um trabalho imenso ao reescrever seus 3 livros dos anos 1990. Mudou enredos, adicionou personagens e alterou seu estilo. Neste livro, assumi esse papel, atualizando e renovando o texto, ajudando a transformar Edmonds em Riley. Desempenhei a mesma tarefa no livro Beleza Oculta, de 2024. A Última Canção foi originalmente publicado em 1997, sob o título Losing You. Para mim, este livro é particularmente especial devido ao cenário. Muitos leitores sabem que, embora tenha nascido em Lisburn, minha mãe sempre sentiu que West Cork, na Irlanda, era seu verdadeiro lar. Pouco tempo depois do meu nascimento, no início da década de 1990, nos mudamos para Clonakilty. Minhas lembranças favoritas da infância estão incrustadas naquela paisagem costeira deslumbrante, especificamente nas baías escondidas da praia de Inchydoney, onde minha mãe me contava histórias sobre os espíritos travessos que viviam ali. Depois, nos aquecíamos em um dos pubs acolhedores de Clon, torcendo para presenciar a performance de algum violinista ou flautista. O revigorante local de música e mitos dava asas à minha imaginação, e não é de admirar que a Irlanda seja o berço de algumas das mentes literárias mais brilhantes do mundo. A Última Canção é, em muitos aspectos, um tributo a West Cork. Não vou revelar muito sobre o enredo, mas fica evidente que as luzes brilhantes da Carnaby Street em Londres empalidecem quando comparadas à Wild Atlantic Way e à fictícia Ballymore. Desde o início, o texto carrega as marcas do estilo de Lucinda. Na narrativa, você vai descobrir amores passionais, perdas trágicas e, é claro, um segredo devastador do passado que ameaça destruir o futuro. No prefácio de Beleza Oculta, escrevi que o processo editorial foi desafiador, devido aos temas difíceis tratados no livro. Nessa história, não enfrentei esse desafio. Trabalhar em A Última Canção foi pura alegria. Mas tenho que admitir, como pai de gêmeas, que cumprir prazos foi bem mais difícil.
Para os leitores e ouvintes pregressos de Lucinda, minha mãe está esperando por vocês como uma velha amiga, pronta para levá-los de volta ao passado. Quanto aos novos, sejam bem-vindos. Estou muito feliz por terem decidido passar um tempo com Lucinda Riley. Harry Whittaker, 2025. Prólogo. Londres, junho de 1986. Sempre havia jornais do dia anterior espalhados pela sala, mas ela nunca se dava ao trabalho de ler as notícias. Às vezes, juntava tudo e fazia as palavras cruzadas. Isso ajudava a aliviar o tédio. Pegou os exemplares do The Sun e do The Mirror manchados de chá, enfiou-os debaixo do braço e voltou para a cela. Felizmente, estava vazia. Muriel tinha ido para as duchas. Acomodou-se no beliche e pegou o primeiro jornal da pilha. Ao procurar a seção de passatempos, se deparou com um rosto familiar encarando-a. Fez um esforço para ignorá-lo e virou a página. O homem ainda era um grande astro. Seu status atingira proporções míticas depois que ele desaparecera tantos anos antes. Algumas fotos nos jornais eram inevitáveis. Ela tentou afastar o passado da mente. Ao encontrar as palavras cruzadas, tirou uma caneta do bolso do macacão. Mastigando a tampa, começou a escrever as letras devagar. Mas, como era de se esperar, sua concentração foi por água abaixo. Por fim, desistiu. Voltou às páginas anteriores e começou a ler. Volte para casa, Con! Foi anunciado hoje que a sensação dos anos 1960, a banda The Fishermen, vai se reunir de novo no Wembley Stadium, em Londres, para o próximo, e já lotado, concerto Music for Life. Estrelas do passado e do presente foram convocadas para cantar pela África neste fim de semana. Mas a pergunta que não quer calar é: será que Con Daly vai aparecer? O vocalista da banda não é visto em público há mais de uma década. Ela se recostou na cama, o jornal ainda aberto no colo. Tinha aprendido a anestesiar as emoções. Era o único jeito de sobreviver ali. Deitada no beliche, olhando para a rachadura do teto que vira crescer de 2 para 30 centímetros, abriu um sorrisinho. Será que era prazer aquilo que sentia? Não, na verdade não. Havia tempo já não acreditava no destino. Porém, se tudo corresse bem diante do Conselho de Liberdade Condicional dali a 2 semanas, não deixava de ser uma feliz coincidência o fato de que sairia da prisão antes do retorno histórico dos Fishermen em Wembley. Naquela noite, quando a luz da cela piscou 3 vezes indicando o toque de recolher, ela foi até a pia e escovou os dentes. Então, tirou do bolso do macacão os 4 comprimidos que o carcereiro acabara de lhe dar e os despejou na água corrente. Observou as pílulas rodopiarem e desaparecerem ralo abaixo. Quando se virou, Muriel a observava, horrorizada. Meu Deus, garota, por que diabos você fez isso? Agora não vai conseguir mais nada não, viu? Sabe como eles são. Ela subiu na cama em silêncio. Tudo bem, Muriel. Eu não preciso mais. Boa noite. Alguns segundos depois, as luzes se apagaram. Em vez de cair depressa num sono dopado e agitado, ela estava bem acordada. Ainda levaria um tempo para a dose anterior deixar seu organismo e o cérebro clarear, mas aguentaria firme. Tinha que aguentar. Ela se permitiu vasculhar a memória, trazer a raiva à tona. A dor lhe daria forças e alimentaria sua sede de vingança. Parte 1. Preparação. 1. West Cork, Irlanda. Abril de 1964. O vilarejo de Ballymore se aninhava perfeitamente no litoral acidentado de West Cork. As casas pintadas em tons vivos de cor-de-rosa, amarelo e azul eram uma visão animadora em meio aos dias cinzentos e sombrios do inverno, quando as tempestades implacáveis vindas do Atlântico castigavam a costa. Os 1.500 moradores estavam acostumados à chuva, conhecida por durar 3 meses seguidos sem trégua. Só aguentavam aqueles invernos prolongados por saberem que um verão glorioso viria em seguida. O céu se tornaria azul anil,
E tanto os jovens quanto os mais velhos passariam longos dias nas praias douradas que davam fama à região. Eles sabiam que durante aquelas curtas semanas não havia melhor lugar para se estar naquela terra abençoada. Saoirse O'Donovan saiu da igreja com o restante do vilarejo, indo ao encontro do luminoso ar de abril. "Que manhã linda!" exclamou Mary O'Donovan, sorrindo. "Acho que a primavera enfim chegou." "É, está maravilhosa mesmo, mãe," concordou Saoirse, ansiosa para sair. "Posso ir à casa da Maureen antes do almoço?" Prometi que ia ajudar com a lição de matemática. Mary viu uma amiga e acenou para ela. "Pode, mas volte a 1 hora. Você sabe o pai que tem." "Está bem, mãe." Saoirse observou Mary se virar e abrir caminho por entre a multidão para se juntar à amiga. Então, pegou a bicicleta na lateral da igreja e atravessou os portões em direção à casa de Maureen. Quando estava fora de vista, virou uma esquina e pedalou o mais rápido possível pelo caminho que saía do vilarejo e dava no mar. Depois de pedalar 4 quilômetros até a praia em 15 minutos, escondeu a bicicleta em um buraco qualquer e se aboletou em uma duna para recuperar o fôlego e arrumar os cabelos embaraçados pelo vento. Em poucos segundos, ouviu o som do violão de Con e sua voz melódica flutuando em sua direção. Saoirse se levantou com um salto e olhou em volta. "Con! Con, sou eu!" gritou ela acima do barulho das ondas. Correu alegremente pelas dunas, deixando seu vestido de missa coberto de areia. "Con! Cadê você?" insistiu ela, em um tom meio confuso. "Con? Eu..." Um rugido amigável veio de trás dela. Saoirse não teve tempo de se virar antes do ataque. Os dois desabaram na areia macia, rolando sem parar até caírem em um buraco. Saoirse olhou para ele, deitado em cima dela, com os imensos olhos azuis sob um par de sobrancelhas espessas e escuras, emoldurados por cílios tão longos e curvos que eram quase femininos. Mesmo após um longo inverno, a pele dele ainda estava bronzeada pela maresia, e os cabelos cheios e pretos caíam em ondas sobre os ombros. Ela sabia que o amaria para o resto da vida, qualquer que fosse o custo. "Olá, Saoirse Portia. Sentiu minha falta?" perguntou ele, sorrindo para ela com uma piscadela característica. "Eu com certeza senti a sua." Um nó lhe surgiu na garganta. Saoirse aqueceu e acariciou a bochecha fria dele. "Ah, sim, Con. Ah, sim." Os lábios dele desceram com força sobre os dela. Saoirse sentiu a mão do rapaz subir lentamente por sua coxa. Desfrutou da sensação por alguns segundos, mas sua consciência venceu. "Con, você prometeu", disse ela, contorcendo-se e deitando-se de lado. "Sou louco por você, Saoirse Portia. Não penso em mais nada, juro. Até escrevi uma música ontem à noite", contou ele, acariciando os cabelos dela com delicadeza. "Vou pegar o violão e cantar para você." Con se pôs de pé e atravessou uma duna correndo. Saoirse ficou ali deitada, os olhos fechados, registrando cada segundo compartilhado com ele, para lembrar depois, à noite, quando estivesse sozinha. "Dei o nome de My One True Love", disse ele ao retornar. "Meu único e verdadeiro amor." Saoirse se virou e olhou para Con, enquanto ele começava a cantar para ela. "Ah, Con, é uma música tão linda. É sério que você compôs para mim?" perguntou quando ele terminou. "Compus, e é tudo verdade." Ele se inclinou e a beijou de novo. "Você tem mesmo que ir agora?" Saoirse tirou a areia do vestido e ajeitou os cabelos. "Você sabe que sim. Meu pai vai ficar uma fera se eu não voltar pro almoço." Ele a envolveu em seus braços. "Ah, Saoirse, venha viver comigo e ser meu amor", recitou ele, lembrando um poema de Christopher Marlowe. Então, ergueu o rosto dela para fitá-la. "Você sabe que a gente não pode continuar assim. Daqui a uns meses você vai fazer 17. Daí ninguém vai impedir a gente." "Vai sim, você sabe que eles podem", retrucou ela, e se aninhou no peito dele. "Não se você atravessar o oceano comigo."
Não tenho como ficar aqui por muito mais tempo. Só não vou embora agora por sua causa. Não diga isso, Con. Por favor. Desculpa, mas é verdade. Você vai ter que decidir, Saoirse, poxa. Sim, eu sei. Eu volto na quarta, depois da escola. Vou estar na minha cabana, esperando por você, disse ele. Depois a beijou mais uma vez. Tchau, meu amor. Tchau. Com relutância, ela deixou os braços dele e desembestou pelas dunas. Saoirse estremeceu quando o vento atingiu suas pernas nuas. O tempo estava virando, de maneira repentina e dramática, como costumava acontecer em West Cork. Ela se virou e viu Con olhando para a tempestade que se formava no mar. Talvez tivesse 10 minutos antes que o céu desabasse. Não saberia explicar as roupas ensopadas à mãe e ao pai. Arrastou a bicicleta para a rua, subiu nela e começou a pedalar na direção de casa. A figura que observara os dois nos últimos 40 minutos saiu correndo sem ser vista. Ai, minha Nossa Senhora! Você está encharcada, filha! Como conseguiu ficar assim vindo da casa da Maureen até aqui? É tão pertinho! Sobe e troca de roupa. Vou servir o almoço em 3 minutos. Está bem, mãe! Respondeu Saoirse e subiu as escadas depressa. Ela entrou no banheiro e trancou a porta. Depois, pulou na banheira e começou a se despir, sacudindo bem cada peça de roupa. Já nua, saiu da banheira e abriu as torneiras, deixando a areia dourada escorrer pelo ralo. Quando Saoirse reapareceu no andar de baixo, o pai já estava sentado à mesa de mogno bem polida da sala de jantar. Fazia sempre frio ali dentro e cheirava a mofo, porque o cômodo só era usado uma vez por semana. Senta, Saoirse, mandou o pai. Saoirse obedeceu. A mãe trouxe uma peça de rosbife que vinha cozinhando desde as 7 da manhã e pôs na frente do marido. Espero que esteja macia, Seamus, disse ela ansiosa, enquanto ele pegava a faca de trinchar. As duas mulheres ficaram sentadas em silêncio. Com um ar pedante, Seamus cortou o assado em fatias perfeitas. Depois que ele separou as 3 porções, Mary foi autorizada a servir os legumes. Todo esse trabalho, pensou Saoirse, erguendo o garfo. E quando a gente finalmente puder comer, o almoço já vai estar morno. Ninguém falou nada. Seamus não aprovava conversas durante o almoço. Quando terminaram, Saoirse recolheu os pratos e Mary trouxe uma torta de maçã perfeita, recém-saída do forno. Saoirse observou o pai comer. Imaginou se ele já havia nascido com a testa franzida, ou se a franzira tanto que o rosto acabara congelado naquela carranca. Qualquer que fosse a razão, ele sempre parecia irritado. Infelizmente, todos diziam que Saoirse era a cara dele. Ela tinha os mesmos cabelos espessos, cacheados e castanho-avermelhados, além dos olhos verdes. Também era alta. As amigas da escola o achavam bonito e diziam que ela era sortuda de ter um pai tão bem apessoado. Mas Saoirse muitas vezes rezava à noite para não ter herdado a personalidade dele. Quando pequena, tinha medo do pai e das costas de suas mãos impiedosas, mas agora só o desprezava. A gente pode ligar o rádio, mãe? Perguntou ela. Você sabe que o seu pai não gosta de ser incomodado depois do almoço. Baixinho? Mary balançou a cabeça, como Saoirse sabia que faria. Quem sabe mais tarde. Saoirse começou a enxugar os pratos. Mãe, posso perguntar uma coisa? Claro. Você ama o meu pai? Saoirse! Exclamou Mary e se benzeu. Que pergunta! Você sabe que eu amo. Acho que sim. Bom, estou lendo um livro para a aula de literatura. O Morro dos Ventos Uivantes. É sobre amor e paixão. Entendi, disse Mary, continuando a lavar a louça. Você já foi loucamente apaixonada pelo meu pai? Tão apaixonada que não conseguia dormir à noite, que só de estar perto dele já era incrível, e quando ele te beijava você achava que ia explodir? Mary parou e examinou a filha. Os olhos de Saoirse brilhavam e o rosto estava corado. Já, respondeu ela, anuindo. Já fui louca por alguém, quer dizer, pelo seu pai, do jeito que você descreveu. Mas, Saoirse,
Esse tipo de sentimento não dura muito. Alguns meses, talvez. Em raros casos, alguns anos. Mas daí a vida real atropela tudo. Mary olhou pela janela para as gotas de chuva que açoitavam a vidraça. Para ser sincera, é raro a gente se casar com o homem que ama. Mas você se casou. Mary olhou para a filha e esboçou um sorriso. Claro que sim. Agora, você não tem dever de casa para terminar? Tenho. Então chispa daqui e vai lá para o seu quarto. Eu termino a louça. Saoirse beijou a bochecha macia de Mary. Obrigada, mãe. No andar de cima, em seu quarto espaçoso e confortável, Saoirse pegou a pasta, pôs os livros didáticos, o papel e o estojo em cima da mesa e se sentou. Tateou à procura do envelope no fundo do estojo e o puxou. Estava amassado, e a pequena foto dentro dele mais ainda. Ela a pegou e contornou o rosto dele com o dedo, como já fizera milhares de vezes. Saoirse podia ver suas impressões digitais na foto inteira. Con, murmurou, enquanto olhava para seu amor. A foto era péssima. Estava desfocada e faltava a orelha esquerda de Con, já que Saoirse a rasgara do cartaz que anunciava o último show da banda dele. Mas isso não tinha a menor importância. Fechando os olhos, Saoirse se lembrou daquela noite, 3 meses antes, quando o beijara pela primeira vez. 2. Janeiro de 1964, 3 meses antes. Uma banda vai tocar na Associação Atlética Gaélica no sábado que vem, contou Myred às garotas, quando saíam do salão após as orações matinais. As 3 amigas ergueram as sobrancelhas enquanto atravessavam o corredor em direção à sala de aula. Ouvi dizer que eles são ótimos, continuou Myred. Espalharam pôsteres na cidade. Vocês vão ver depois da escola. Que tipo de banda? Perguntou Catherine, entrando na sala com as amigas. E quem toca nela? Uma banda de verdade, com guitarras e baterias. Con Daly é o vocalista. As 4 garotas se sentaram nas cadeiras e abriram as pastas. Ele não é boa coisa, comentou Maureen séria. O pai não passava de um idiota bêbado, e a mãe morreu quando ele ainda era pequeno. Que chance o garoto tinha? Disse Catherine. Morando naquela cabana esquecida por Deus, sozinho na praia. Acho que a gente devia era ter pena dele. Você e seu coração mole, Catherine O'Mahony. Mas o meu irmão disse que ele tem uma voz incrível. Ele ouviu Connie em um bar em Clonakilty há um tempo. Contou Myrid. Os passos pesados da irmã Benedict ecoaram pelo corredor. Bom, eu quero ir, sussurrou Myrid. Quem vai comigo? A irmã Benedict entrou na sala e não houve tempo para mais conversas. As 4 garotas se reuniram depois da escola. Descendo a colina que dava no vilarejo de Ballymore, elas debateram a situação. Todos os garotos da St. Joseph vão estar lá. Meu irmão Johnny, disse Myrid, meneando a cabeça para Catherine, que corou. Tommy Dalton, continuou ela, dessa vez olhando para Maureen, que examinava os pés. E para você, Saoirse, o garoto que quiser. E como a gente vai sair de casa em um sábado à noite para ver um show? Perguntou Saoirse. Não se preocupe com isso, eu já planejei tudo. Acrescentou Myrid, confiante. Desembuche, então, desafiou Catherine. Myrid as encarou com um ar presunçoso. Bom, no sábado de manhã, minha mãe e meu pai vão para Milltown visitar minha tia e só vão voltar para o almoço de domingo. Johnny ficou encarregado de cuidar de mim. Vocês podem falar que vão passar a noite lá em casa. Seus pais não precisam saber que os meus estão fora. Desde que a gente apareça na missa no domingo de manhã, ninguém vai suspeitar de nada. Declarou ela, com os olhos brilhando de orgulho. E então, o que acham? As 3 garotas se entreolharam. E se descobrirem onde a gente esteve? Jesus, Maria e José, eu seria crucificada! Exclamou Maureen. Mas eles não vão descobrir, certo? Jamais imaginariam que suas doces filhinhas passariam a noite dançando com garotos. Disse Myrid com uma risadinha. Quando chegaram à curva que levaria à sua casa, Saoirse balançou a cabeça hesitante. Não sei não, Myrid.
Bom, pensa nisso, Saoirse O'Donovan. A maioria de nós tem quase 17 anos. Não somos mais bebês. E daí se descobrirem? Vão nos colocar na penitenciária de Cork e jogar a chave fora? Duvido muito. Saoirse corou. Você está certa, Mayreed. Vou pensar. Vejo vocês amanhã. Ela acenou para as amigas e desceu a ruazinha estreita que dava na grande praça georgiana McCurtain Square. No centro, cercado por grades de ferro, havia um jardim formal com uma pequena fonte que gorgolejava baixinho. A classe média da cidade morava ali, em casas geminadas de 4 andares que causavam inveja a muita gente. Saoirse atravessou a praça e se aproximou da porta de casa. Do lado esquerdo, uma placa de latão reluzente dizia: Seamus O'Donovan, advogado. O pai usava os 3 grandes cômodos do andar de baixo para trabalhar. A família morava em cima, nos 3 andares superiores. Saoirse girou a chave e foi até as escadas. Mãe, cheguei! Avisou ela, tirando o gorro, o blazer, as luvas e o cachecol. Ela avançou pelo corredor e abriu a porta da cozinha. Sentiu um cheiro delicioso de bacon quando foi até a mesa de carvalho polido e beijou a mãe cheia de farinha. Oi, querida. O dia foi bom? Tem chá quentinho na chaleira. Obrigada. O dia foi ótimo. Quer uma xícara? Não, querida. Preciso terminar esta torta. Ellen vem jantar aqui. Saoirse ficou rígida. Ah, mãe, ela tem que vir mesmo? Tem, e você sabe. Coitadinha, a menina perdeu o amor dos pais. É o mínimo que a gente pode fazer. E não se esqueça de que ela é uma prima distante do seu pai, Saoirse. Embora tivesse quase 18 anos, Ellen McCarthy estava na mesma sala de Saoirse no convento. Os pais dela morreram em um acidente de carro quando Ellen tinha 5 anos, deixando uma fortuna e a casa enorme para a única filha. Desde a morte deles, uma tia idosa cuidava da garota. Saoirse nunca mencionara às colegas da escola aquelas visitas mensais de Ellen. A mãe dela era inglesa e protestante, e nunca se envolvera com a igreja comunitária do vilarejo. A família sempre se mantivera à distância. Quando pequena, Ellen frequentava uma escola particular em Bandon, e só entrou para a escola do convento quando já tinha 12 anos. Como era mais corpulenta que a maioria das garotas, usava óculos e tinha um desempenho escolar mais lento. Tornou-se um alvo fácil de chacota. Uma vez por mês, Ellen ia jantar na casa dos O'Donovans. Seamus administrava o fundo fiduciário da menina, e seu escritório cuidava dos assuntos relacionados à mansão de 10 quartos e 80 hectares que seria a dela ao completar 18 anos, como estipulado no testamento dos pais. Saoirse sempre confessava ao padre Moynihan que fora cruel e insensível com Ellen, e dizia que tentaria conversar com a garota no futuro, ou se juntar a ela para almoçar no refeitório, onde Ellen se sentava sozinha em um canto todos os dias. Mas nunca conseguiu fazer isso. Tenta ser legal, Saoirse, implorou Mary. São só algumas horas, uma noite por mês. Afinal de contas, ela é da sua turma. Juro que vou fazer o melhor que puder, mãe. Como a boa menina que você é. Agora vai lá e termina o dever de casa antes que a Ellen chegue. O jantar foi difícil e desconfortável como sempre. Ellen ficou ali sentada, concentrada apenas na própria comida. Então, Ellen, alguma ideia do que vai fazer quando terminar a escola? Perguntou Seamus com uma voz amigável. Ainda não sei, respondeu Ellen, meio perdida por um instante, mas logo voltou a atenção para o prato. Bom, vou querer conversar com você logo logo. Faltam poucos meses para a propriedade de Lisnegurra passar para o seu nome. Sim, disse Ellen, partindo distraidamente um pedaço de pão. A sobremesa pareceu interminável. Quando Mary se levantou e começou a tirar a mesa, Saoirse a seguiu. Eu te ajudo. Não, estou bem sozinha. Fico um pouco com a Ellen no seu quarto. Que tal? Saoirse lançou à mãe um de seus olhares especiais. Depois, trincou os dentes e saiu. Vem, Ellen. Vamos lá para cima. Ellen subiu atrás de Saoirse e se sentou na beira da cama. Saoirse puxou a cadeira da escrivaninha e também se sentou. Não conseguiu pensar em nada para dizer. Nervosa, Ellen começou a dar tapinhas na perna. Então, criou coragem e perguntou.
Você vai ver a banda na Associação Atlética Gaélica no sábado à noite? Como você ficou sabendo? Eu vi os cartazes na cidade e ouvi vocês conversando na sala hoje de manhã. Sosha balançou a cabeça, sentindo-se culpada. Não, claro que não. Ah, murmurou Ellen. Ela olhou para as mãos e girou os polegares. Sosha reparou que as unhas dela estavam roídas até o sabugo. Aquele Condale está na banda, comentou Ellen, tirando do bolso um cartaz amassado e desdobrando-o com cuidado. Ele é... Bom, ele é muito bonito, não acha? Ellen corou até a raiz dos cabelos despenteados. É, acho que sim, respondeu Sosha, mas nunca havia pensado nisso. Eu converso com ele às vezes, quando vou cavalgar na praia. Dá para ver a cabana dele da janela do meu quarto. Não seria incrível ser como ele, Sosha? Morar sozinha, sem ninguém para te dizer o que fazer. Sosha encarou Ellen, perplexa. Aquilo era mais do que ouvir a garota dizer a vida toda. Deve ser frio e solitário dentro daquela cabana. Não tem nem banheiro lá. Pessoas como Connie e eu, bem, a gente se acostuma com a própria companhia. Somos diferentes dos outros. Em muitos sentidos. Provavelmente somos idênticos. Só que você vai ser muito rica, com um casarão imenso, e com dele não tem nada além de uma choupana emprestada, já que o pai morreu e tomaram a casa da família para pagar as dívidas. Ellen pareceu deprimida. É, acho que sim. Ela dobrou o cartaz com cuidado e o devolveu ao bolso. Sosha a observou voltar a se fechar. As duas ficaram sentadas em silêncio até Mary bater a porta 5 minutos depois e avisar que Seamus já estava pronto para dar uma carona a Ellen. Tchau, Sosha. Tchau, Ellen. Ela assentiu e saiu do quarto. 5 minutos depois, Sosha foi até o banheiro para se lavar. Em seguida, deitou-se na cama, puxou as cobertas e pensou no show do sábado seguinte. Se fosse, mentiria para os pais pela primeira vez. Além disso, o que iria vestir? O vestido de missa? Soltou uma risadinha ao pensar na cena, se virou e fechou os olhos. Resolveu descansar e ver como se sentia de manhã. Mãe, Myreed convidou Catherine Mulroney e eu para passar a noite na casa dela no próximo sábado. Tudo bem se eu for? Perguntou Sosha, com os dedos cruzados nas costas. Mary estava ocupada esfregando o chão da cozinha. Não vejo por que não, se o dever de casa estiver feito antes de você ir. Vai estar, prometo. Então pode dizer para Myreed que você vai. Legal. Sosha ficou ali parada, chocada por ter sido tão fácil. Mary ergueu os olhos para ela. Quer mais alguma coisa, Sosha? Gostaria de me ajudar a esfregar o chão? Não, obrigada, mãe. Sosha se escafedeu antes que acabasse se entregando. Entra, antes que te vejam, sussurrou Myreed, ao abrir a porta da cozinha. Mas é para eles verem a gente, lembra? Disse Sosha com uma risadinha. É, eu sei, respondeu Myreed rindo. Eu tive que pagar meu irmão Johnny para não contar. Ele vai ao show com alguns amigos. E ele não vai falar nada? Não, ele está gostando da Catherine, então não vai contar. Explicou Myreed sorrindo. Você trouxe alguma coisa para vestir? Trouxe, meu vestido de missa. Respondeu Sosha, seguindo Myreed escada acima até o pequeno quarto da amiga. Não, você não seria capaz. Estou brincando, já já eu te mostro. Catherine estava sentada no chão só de calcinha e sutiã, em meio às pilhas de roupas. Não adianta, é tudo horrível. Eu vou para casa dormir. Deixa de ser tonta, ralhou Myreed. Você fica linda com a calça de equitação e o suéter preto. Realçam a sua silhueta. Não posso ir a um show de calça de equitação, reclamou Catherine. Claro que pode. Sabia que aquela revista que Maureen ganhou da tia de Londres dizia que calça de equitação está na moda? Sosha largou a bolsa no chão. Não sei por que está tão preocupada, disse ela. Sabe muito bem que todos os garotos desmaiam quando você passa. Você não precisa nem se esforçar, com esse cabelão louro lindo e esses olhos azuis imensos. Ah, sai daqui, disse Catherine. Todas as garotas da turma morrem de inveja dos seus cachos ruivos e dessas pernas longas. Você é tão bonita quanto os modelos da revista da Maureen.
Quando vocês acabarem de puxar o saco uma da outra, talvez a gente possa começar a se arrumar, declarou Mairead, erguendo uma sobrancelha. Maureen está atrasada. Ela disse que ia estar aqui às 4:30. Já são 5 horas. Ela vai vir, disse Saoirse, aquecendo. Eu a vi na cidade mais cedo. Ok. Bom, começou Mairead, pegando uma escova e um pente e apontando para as garotas. Quem vai ser a primeira no meu salão? 1h30 depois, a transformação estava completa. Saoirse analisou seu reflexo maravilhada. Nem acredito que sou eu, disse ela, os lábios escarlates boquiabertos. Sentiu as pálpebras pesadas com os cílios postiços que a amiga aplicara. Saoirse tocou os cabelos, que Mairead modelou com um coque elegante, preso com grampos no topo da cabeça. O velho kilt que definhava no fundo do armário ficou ótimo após ser encurtado 17 centímetros. Ela tinha ajustado as costuras laterais para que a peça abraçasse as coxas e exibisse suas pernas longas e delgadas. Catherine também se admirava. Mairead, você deveria abrir seu próprio salão. Você é uma gênia, disse ela sorrindo. Mairead deu de ombros, modesta, e fechou a revista com a foto da modelo que estava copiando. Não foi nada. Agora é a minha vez. Podem ligar para Maureen enquanto eu estiver no banheiro? Saoirse mal desviou os olhos do espelho. Se ela não chegar em 10 minutos, eu ligo. Ótimo. Arrumem um pouco isso aí, ok? A gente vai tentar. Respondeu Catherine com um suspiro, sentando-se com cuidado na cama para não desarrumar os cachos dourados que Mairead escovara até que ficassem brilhantes. Sabe, acho que as nossas mães não nos reconheceriam nem se descobrissem aonde vamos hoje à noite. Pois é, só consigo pensar no que o meu pai diria se visse o meu rosto pintado e a saia curta. Acha que aquilo vai acontecer com uma de nós hoje à noite? Perguntou Catherine. Como assim aquilo? Rebateu Saoirse. Acha que vamos beijar? Explicou Catherine, enfiando as pernas longas debaixo do corpo. Quem sabe? As duas garotas ficaram sentadas em silêncio, refletindo sobre a magnitude de tal evento. Ouviu-se uma batida à porta lá embaixo. Catherine deu um salto. Deve ser Maureen. Vou abrir. 2 minutos depois, Catherine voltou ao quarto com uma Maureen corada. Jesus, Maria e José! Achei que nunca ia escapar. Shane está doente e a minha mãe me fez cuidar dele enquanto estava fora. Quanto tempo eu ainda tenho para me arrumar? Bastante, se todas nós te ajudarmos, tranquilizou Catherine. Meia hora depois, as 4 garotas estavam sentadas na cama, contemplando nervosas a própria tramóia. Maureen balançou a cabeça, parecendo desconfortável em um vestido verde esmeralda que roubara do armário da mãe. Talvez a gente devesse esquecer isso tudo, fazer uns sanduíches e colocar o pijama. Para de pânico! Aqui, disse Mairead, pegando uma garrafinha de uísque debaixo da cama. Todas nós precisamos de um pouco de coragem. Ela tirou a tampa, levou a garrafa à boca, jogou a cabeça para trás e bebeu. As outras garotas observaram os olhos de Mairead começarem a marejar. Rápido, seu rímel vai escorrer, disse Saoirse, oferecendo um lenço a ela. Quem é a próxima? Perguntou Mairead, estendendo a garrafa enquanto enxugava os olhos. As 3 garotas se entreolharam hesitantes. Caramba, quanto espírito de aventura, hein? Comentou Mairead, balançando a cabeça e revirando os olhos. Dá isso aqui, disse Saoirse, agarrando a garrafa e tomando um gole. Você é a próxima, Catherine. Catherine fechou os olhos e tomou um bom trago. Seus olhos brilharam quando ela passou a garrafa a Maureen. Gostei. Ah, é? Disse Maureen, rindo e tomando um gole. Ela se engasgou e tossiu, e precisou levar um forte tapa nas costas. Certo, estamos prontas? Perguntou Mairead. As outras 3 aqueceram solenemente. Então, hora de vestir o casaco, montar na bicicleta e sair. E se a gente encontrar alguém? Perguntou Catherine. Acena para a pessoa e sorri. A gente só está curtindo um passeio noturno de bicicleta. Respondeu Mairead, dando de ombros. Como assim? No escuro? Retrucou Saoirse com uma risadinha. Vem, vamos embora. As 4 garotas saíram do quarto. Foram 15 minutos de pedalada até a Associação Atlética Gaélica.
Com um suspiro coletivo de alívio, porque a maioria das pessoas estava encolhidinha junto à lareira naquela noite fria de janeiro, as garotas esconderam as bicicletas nos fundos do clube e entraram na pequena fila que se formava lá fora. "Passem o dinheiro que eu vou pagar por todas nós", disse Mairead. Saoirse se virou e viu que um bando de garotos as examinava com interesse. Ela cutucou Catherine e piscou. Mairead pagou pelos ingressos e as 4 garotas entraram no banheiro para ajeitar o visual. Enquanto retocava o batom com cuidado, Saoirse ouviu a banda aquecendo no salão ao lado. Um arrepio de excitação percorreu seu corpo. "Finalmente você está crescendo", murmurou ela para o reflexo. Às 9 horas, o salão já estava lotado. "Estão vendo? As pessoas vieram de outros vilarejos. Está tão cheio que ninguém vai achar a gente", assegurou Mairead às outras enquanto abriam caminho até o bar. "Bom, o que vamos pedir?" "Refrigerante de limão." "Peço 4?" Todas assentiram. Uma voz amplificada ecoou em meio à multidão. "E agora, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Con Daly e sua banda!" O apresentador deixou o palco. As garotas ficaram na ponta dos pés quando os 5 membros da banda tomaram seus lugares. Con Daly avançou casualmente até o microfone. "Boa noite a todos. Os rapazes e eu gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês. Esperamos que se divirtam. Vamos nessa!" Con se virou, fez a contagem para a banda entrar e, de repente, o salão foi tomado pelo timbre de uma voz profunda e grave, acompanhada pelo ritmo lento e sensual de um violão. As garotas ficaram ali, olhando para ele. "Sabe, mal dá para reconhecer. Con fica bonito quando se arruma, não?" sussurrou Mairead. "Agora que estou reparando, ele é lindo. Os cabelos pretos e os olhos azuis imensos me lembram o Elvis. Você não acha, Saoirse?" perguntou Catherine. Saoirse não respondeu. Fascinada, encarava Con Daly. "Que voz maravilhosa", comentou Maureen. "Tanto quanto as que a gente escuta no rádio." "Saoirse, pega o seu refrigerante." "Saoirse!" chamou Mairead, dando um cutucão nela. "Oi, desculpa", disse Saoirse, pegando a garrafa. Ela colocou o canudo na boca e bebeu sem desgrudar os olhos do palco. Você quer dançar, Catherine O'Mahony?" Um jovem alto e terrivelmente magro, com um caso grave de acne, estava de pé atrás de Catherine. Todas o conheciam. Ele era da turma de Johnny, irmão de Mairead. "Bom, talvez eu queira dançar", respondeu Catherine, assentindo e virando-se. "Mas não com você, Ryan O'Sullivan." As garotas soltaram uma risadinha, e Ryan se afastou com a cabeça baixa de vergonha. "Ah, você não devia ser tão cruel", repreendeu Maureen. "Talvez eu esteja esperando Johnny vir me convidar", disse Catherine sorrindo. As garotas encontraram uma mesa vazia em um dos cantos do salão e se sentaram. Observaram a banda e as pessoas que começavam a dançar. Saoirse não conseguia tirar os olhos de Con Daly. O grupo terminou uma música animada sob aplausos entusiasmados, e Con falou com uma voz suave ao microfone. "Vocês são um público incrível. Obrigado. Agora vamos diminuir o ritmo. Chamem seus parceiros, rapazes e moças. Eu compus essa balada enquanto admirava a bela baía de Belmore." Johnny se aproximou devagar da mesa. "Quer dançar, Catherine?" perguntou ele, confiante. Catherine corou e anuiu. Então, se levantou e pegou a mão estendida de Johnny. "E você, Saoirse, dança comigo?" Era Angus Hurley, um jovem que Saoirse conhecia desde criança. Os pais dele administravam a fábrica de algodão nos arredores do vilarejo. Saoirse assentiu e Angus a levou para a pista. Depois, segurou de leve a cintura dela e Saoirse os ombros dele. Eles se balançaram meio desajeitados ao som da música. "Estou surpreso que seus pais tenham deixado vocês virem hoje à noite", comentou ele. "Eles não sabem que estamos aqui, e se disser uma palavra, Angus Hurley, nenhuma de nós vai falar com você de novo." "Eu não vou contar nada, Saoirse, e você sabe disso." Saoirse apoiou a cabeça no ombro de Angus e observou Con Daly. Enquanto o admirava, os olhos dele pareceram fitá-la. Por uns bons 10 segundos, os dois se encararam. Com relutância, ela desviou o olhar.
Desculpa, Angus. Eu estava a quilômetros de distância. O que você disse? Bom, eu te chamei. Quer dizer, eu... Disse Angus, corando. Eu estava pensando se a gente podia ir ao cinema em Bandon na semana que vem. Você está linda esta noite, Saoirse. E eu sempre gostei de você, como tenho certeza de que sabe. É muito gentil da sua parte me convidar. Posso pensar e te responder depois? Pode, concordou Angus, aquecendo. A balada terminou e Saoirse voltou para a mesa. Maureen estava sentada sozinha, com um ar deprimido. Onde está Mairead? Um homem lindo apareceu e a levou. Catherine ainda está dançando. Saoirse sorriu ao olhar para a pista e ver a amiga abraçada ao pescoço de Johnny. É bom ver esses dois juntos depois de tanto tempo. Faz meses que eles gostam um do outro. E você e o belo Angus? Ele me chamou para ir ao cinema na semana que vem, e eu disse que ia pensar. Você disse o quê? Saoirse, você sabe muito bem que Angus é o melhor partido da cidade. Um dia ele vai herdar aquela fábrica e o casarão da colina, fora que parece um artista de cinema. Bom, é o seu gosto, Maureen. Eu acho Condale mais bonito. Não! Protestou Maureen. Ele não deve tomar banho há meses. Saoirse revirou os olhos. Você é terrível. Bom, acho que você devia ser grata por despertar o interesse de um garoto. Não sei nem por que me deu ao trabalho de vir. Quem iria querer dançar com uma garota tão gorda e feia como eu? Saoirse olhou para o rosto em formato de coração da melhor amiga, o nariz salpicado de sardas e os cachinhos ruivos que escapavam do coque banana que Mairead havia prendido meticulosamente em sua nuca. Você é linda, Maureen, de verdade, respondeu Saoirse com sinceridade. Então por que estou sentada aqui como se fosse invisível enquanto todo mundo dança? Você não vai ficar aqui por muito tempo, eu prometo. Licença, preciso ir ao banheiro. Volto em 1 minuto. Saoirse se levantou bem na hora em que a banda anunciou um intervalo de 10 minutos. Ela foi até Angus, que estava de pé em frente ao bar no fundo do salão. Angus, vou ao cinema com você na semana que vem. Vai? Disse ele, abrindo um sorriso de alívio. Legal, Saoirse. Com uma condição. Angus ergueu a mão. Qualquer coisa. Quero que você compre um refrigerante de limão para Maureen. Converse um pouco com ela. E quando a banda voltar, a leve para dançar. Angus deu de ombros. Tudo bem. Eu te pego na sua casa às 7 na sexta que vem. A gente pode ir no carro novo que vou ganhar no meu aniversário de 18 anos. Perfeito. Até lá então. Desde que você cumpra sua promessa. Vou pegar o refrigerante agora. Saoirse sorriu. Depois, partiu em direção ao banheiro, que ficava dentro do hall de entrada. Parou em frente a um espelhinho rachado, arrumou o cabelo e reaplicou o batom. Estava saindo quando um braço a segurou e a puxou, fazendo-a arquejar alto. Shh! Eu não vou te machucar, juro. Ela reconheceu a voz e sentiu o aroma agradável e viril de loção pós-barba. Um arrepio forte a percorreu quando Condale aproximou o corpo do dela. Saoirse O'Donovan, eu já te vi lá de casa, passeando com as suas amigas na praia, e sempre te achei uma graça. Mas esta noite você está a coisa mais linda que já vi na vida. Para ser sincero, eu quero me casar com você aqui e agora. Ele a virou para que ela o encarasse. Estava escuro, mas Saoirse viu que ele abria um largo sorriso. Ou pelo menos te convidar para tomar um chá lá em casa na semana que vem. Saoirse o encarou sem palavras. Você vai? Se eu... Vou o quê? Lá em casa, na semana que vem. Claro que vai. Sabe onde eu moro? Ela assentiu. Então eu te espero. Agora vem cá me dar um beijo. Ele a puxou com delicadeza para si e plantou um beijinho em seus lábios. Então, segurou seus ombros de leve e a encarou. Saoirse, poxa. Falou. Depois deu uma piscadela. Vou ficar te esperando. Saoirse o observou entrar. Ela se recostou na parede com a respiração pesada. Suas pernas pareciam de algodão e sua cabeça girava. Condale não passava de um vagabundo vivendo em sua cabana na praia. Antes daquela noite, ela teria atravessado a rua para evitá-lo e jamais sonharia em aceitar seu toque. Saoirse se benzeu e pediu perdão a Deus, não só pelo beijo, mas porque tinha apreciado cada momento. Será que iria ver Con na semana seguinte?
Saoirse se afastou da parede quando a banda recomeçou a tocar. Ao entrar, viu que Angus dançava com Maureen, Catherine beijava Johnny e Mairead estava abraçada a um garoto que ela nunca vira. Então, olhou para o palco. Con sorriu para ela. E Saoirse soube que naquela noite havia começado algo que poderia mudar completamente sua vida. 3. Ellen McCarthy selou o cavalo Davy, checou a cilha e montou. Depois o tirou do pátio do estábulo, trotou pelo sinuoso caminho da entrada, atravessou o portão e foi na direção da praia. Com os próprios pés, Ellen era desajeitada. Porém, à distância, sentada confortavelmente no garanhão alto e com a postura confiante, garota e cavalo formavam a imagem perfeita da elegância. Aquele era o único momento em que Ellen se sentia no controle. 3 minutos depois, já tinham chegado à longa faixa de areia branca. "Vamos!" gritou Ellen, batendo na anca de Davy e fazendo o cavalo andar a meio galope. O vento açoitava seu rosto e o barulho das ondas a ensurdecia. Como geralmente acontecia, Ellen começou a chorar alto, junto com os gritos das gaivotas acima dela. Cavalgou até chegar ao fim da praia. Depois, reduziu a velocidade de Davy a um trote, e eles avançaram com cuidado por um afloramento rochoso até a enseada de areia protegida do vento, que Ellen considerava seu refúgio particular. Ela sempre ia até esse lugar quando as coisas estavam ruins. Logo, passava a maior parte do tempo lá. Ela desmontou de Davy e o amarrou em uma rocha que saía da areia e caminhou devagar em direção às ondas. Por alguns instantes, e não pela primeira vez, Ellen cogitou continuar, até que as ondas lhe tocassem as coxas, a barriga, o pescoço e, em algum momento, se fechassem sobre sua cabeça, trazendo paz e silêncio. Lágrimas voltaram a escorrer de seus olhos, fazendo as bochechas salgadas arderem. Ela balançou a cabeça. Tinha medo demais da água para se afogar. Ellen se virou e voltou, subindo na rocha que oferecia a melhor vista da costa. Enquanto examinava a paisagem, seus olhos se fixaram no piscar do farol Galley Head, envolto na névoa. O dia na escola tinha sido mais infeliz que o normal, se é que isso era possível. Ela ouvira Saoirse e sua turma soltarem risadinhas ao relembrar como se divertiram na Associação Atlética Gaélica no sábado à noite. Ellen ficara magoada ao notar que elas pararam de falar ao verem que ela estava atrás. A rejeição de Saoirse O'Donovan era bastante dolorosa. A garota era linda, inteligente e popular, com pais que a amavam. Em suma, Saoirse tinha tudo o que Ellen desejava. Ela olhou para o céu. Em cerca de 40 minutos, o dia terminaria e a escuridão se espalharia. Após uma noite de trégua, o sol nasceria, e Ellen teria que suportar a humilhação da rejeição mais uma vez. "Ah, mamãe, por que você e o meu pai me deixaram?" lamentou ela. Quantas outras crianças do vilarejo não sentiram um braço acolhedor em volta dos ombros após tropeçar e cair? Quantas ficaram sem uma história antes de dormir? Ou o beijo do rosto áspero de um homem que falava, em silêncio, de amor e segurança quando a luz era apagada? "Eu não tenho nada. Nada." Ellen sabia que aquilo era uma mentira dramática. Havia uma coisa que teria muito em breve, e em grande quantidade. Ela enxugou os olhos com um lenço meio sujo e tentou pôr as ideias em ordem. "Será que vou passar a vida inteira chorando?" "Talvez sim." Ellen deu um salto e se virou. Encontrou a figura elegante de Con Daly parada ali. Ele estava em cima da rocha, elevando-se sobre ela. Ellen ficou vermelha como um pimentão. "Esta vista não é incrível?" Ellen fungou e limpou o nariz. "É, sim. Talvez seja o meu lugar preferido." "O meu também." "Eu sei," afirmou ele, aproximando-se e agachando-se na rocha ao lado dela. "O local perfeito para sujeitos inúteis como eu e você virmos ficar sozinhos." Ellen soltou uma gargalhada. "Você não é inútil. Todas as garotas da escola estão loucas por você e pela sua banda." "Estão, é?" comentou Con,
erguendo uma sobrancelha. Alguma garota em particular? E isso importa? Con deu de ombros. Talvez. Ah, murmurou Ellen, e sentiu os ombros murcharem. Eu não te vi lá, disse ele. Não, eu não queria ir sozinha. Con suspirou com força. Ah, Ellen, como é difícil viver à margem da sociedade como a gente. Tolerados, mas nunca aceitos. Estou mais do que pronto para ir embora de vez. Sorte sua, declarou Ellen, fincando a bota de equitação na areia. Você também não tem nada que te prenda aqui. O medo me prende aqui, Con. Sim, é uma coisa poderosa, o medo. Mas nunca esqueça que a solidão te faz forte. Você pode passar a vida observando os outros de longe. Acaba aprendendo muito sobre a natureza humana. Eu aprendi que ela é podre, retrucou ela amarga. Fala sério, a sua vida não é tão ruim assim. Você tem aquela mansão imensa e as terras ao redor. Dinheiro suficiente para tornar seus sonhos realidade. O mundo está aos seus pés. Eu trocaria isso tudo por ser popular. E bonita que nem a Saoirse O'Donovan. Con abriu um sorriso largo. Acho que todo mundo queria ser bonito como ela. Mas você pode comprar um novo penteado em um grupo de amigos. Ellen suspirou. Acho que sim. Con se levantou. Eu já vou. Tenho um compromisso no meu palácio ali. Disse ele, apontando para a cabana. Tem? Tenho. Respondeu ele, e pôs um dedo nos lábios. Mas é segredo. Tchau, Ellen. Con estendeu o braço e pousou uma mão reconfortante no ombro dela. O coração de Ellen disparou e se encheu de um calor indescritível. Se quiser conversar, você sabe onde eu estou. Obrigada, Con, disse ela, com a voz estrangulada. Ellen o observou caminhar com desenvoltura sobre as rochas e desaparecer. Ela pensou no que ele dissera. Apesar da sua reputação de vagabundo sujo, Con era um homem inteligente. As conversas que tivera com ele ao longo dos anos foram raras, mas memoráveis. Ele era a única pessoa que Ellen conhecia que não a tratava como se ela não tivesse um cérebro. Além disso, ele parecia ficar mais bonito cada vez que o via. Por falta de outro homem em quem pensar, pensava em Con. Achava que estava um pouquinho apaixonada por ele, mas sabia que seus sentimentos jamais seriam correspondidos. Que homem poderia amá-la? Ela puxou o cachecol até as orelhas. O vento estava começando a castigar. Con tinha acabado de expressar uma ideia que rondava a cabeça de Ellen com cada vez mais insistência nos últimos tempos. Seamus O'Donovan havia assegurado que ela seria uma jovem muito rica. Quanto ela não sabia, mas bastava perguntar. Ellen sabia que seu advogado a considerava obtusa, acreditando que ela jamais seria capaz de compreender sua situação financeira ou se responsabilizar por administrar a propriedade. Talvez ele tivesse razão. Ela com certeza enfrentava dificuldades na escola. Por algum motivo, era incapaz de entender as palavras escritas em uma página, mesmo que compreendesse o significado delas na cabeça. Mas números não eram um problema. Sempre fora excelente em matemática. E aquela imensa quantia de dinheiro que logo seria sua, como dissera Con, poderia comprar uma fuga. Ellen poderia ir aonde quisesse, um lugar para recomeçar. Mas onde? Mal havia saído de Ballymore. Será que teria coragem de deixar uma vida que podia até ser difícil, mas era segura e conhecida? Ellen olhou para o horizonte que escurecia. Não havia mais tempo para pensar. Precisava voltar para casa antes que a luz se extinguisse. Ela montou em Dave. Enquanto trotava pela praia, viu um brilho emanar da cabana de Con. Ao se aproximar, ouviu sons de risadas vindo de dentro da casa. Ela fez o cavalo parar e observou a cabana por um instante. A silhueta de Con apareceu na janelinha encardida. Um segundo depois, outra silhueta se juntou à dele. Suas bocas se encontraram e eles se beijaram. Ellen ficou toda vermelha, odiando-se por espionar, porém incapaz de desviar o olhar. Por fim, a porta da cabana se abriu e uma figura esguia saiu de lá.
mas não perdeu tempo, disparando pelas dunas antes que Ellen tivesse a chance de ver quem era. Enquanto ela observava a cena, Con saiu da casa e ficou parado à porta. Um fósforo foi aceso e ela viu o brilho vermelho de um cigarro. Estava quase escuro agora. Dave bufou, impaciente. A meio galope, Ellen deixou a praia. 4. Maio de 1964. Então, você vem comigo, Saoirse? Ela olhou para Con, estirado no sofá gasto onde comia e dormia. Saoirse estremeceu e se aproximou da pequena chama que queimava no fogão. Mesmo sendo início de maio, o frio da noite ainda era cortante. Con Daly, aonde a gente iria? Do que viveria? Eu não tenho dinheiro, nem você. Eu tenho meu violão, Saoirse. A gente não passaria fome, mesmo se eu tiver que cantar nas esquinas com o chapéu no chão em troca de grana. E sei que não vai demorar muito para eu começar a conseguir shows, e depois disso, um contrato para gravar um disco. Argumentou Con, apontando para o oceano. O mundo da música está em Londres. É para lá que eu preciso ir. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um cigarro surrado. Então, foi até o fogão e o acendeu na brasa, dando uma tragada. Quer? Saoirse balançou a cabeça. Con pousou um braço em volta dela e a puxou para si. Ele a beijou, e seus lábios tinham o gosto do alcatrão que acabara de inalar. Depois, acariciou os cabelos dela com carinho. Ah, Saoirse, poxa, sou um homem consumido pela paixão. Você não me deixa fazer amor com você. Não disse, vai comigo para a Inglaterra. Estou começando a me perguntar se você me ama mesmo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Con, você sabe que eu te amo. O que eu sinto é muito forte. Não penso em mais nada. Até a irmã Benedict me perguntou se eu estou com algum problema em casa, porque as minhas notas estão caindo. É só que eu estou com medo, Con. Do que, Saoirse? Do meu amor? De mim? Ele virou o rosto dela para que Saoirse encarasse seus olhos gentis. Não, Bom, sempre achei que ia terminar a escola, fazer um curso de secretariado em Cork e arranjar um trabalho no escritório do meu pai. Depois eu ia esperar que um homem adequado quisesse se casar com você. Você não sabe que existe um mundo lá fora pronto para ser explorado? Este cantinho minúsculo da Terra ainda vai ser o mesmo daqui a 50 anos. Eu achei que você estivesse atrás de emoção, Saoirse. Você não quer viver? Não me quer? Saoirse o encarou, perdida. Aff. Con se levantou, jogou o cigarro no fogão e fechou a porta da casa com um estrondo. Então, correu a mão pelos cabelos. Saoirse, já faz 3 meses que a gente está junto. Eu entendo que você é jovem e protegida pelo papai e pela mamãe. Mas quero que você venha comigo, que seja parte do meu futuro. Prometi cuidar de você. Casar, se você quiser. Mas não vou ficar aqui sentado, perdendo o meu tempo tentando te convencer. Eu vou para Londres em 1 mês, Saoirse, com ou sem você. Tenho dinheiro suficiente para pagar pela sua passagem, caso queira vir. Pronto, é assim que as coisas são. Declarou ele, fungando. Agora, acho melhor você ir embora. Caso contrário, mamãe e papai podem chamar a polícia. E eu vou ser acusado de sequestro. Con foi até a porta e a abriu. Lutando contra as lágrimas, Saoirse olhou em volta em busca da jaqueta. Atrás de você, disse Con, apontando para o braço do sofá. Em silêncio, Saoirse a pegou e foi até a porta aberta. Tchau, Con. Quando eu te vejo de novo? Ele deu de ombros. Saoirse saiu ao encontro do ar revigorante da noite. A porta se fechou atrás dela com um estrondo. Ela correu pelo caminho entre as dunas, com os olhos cegos pelas lágrimas e os soluços ecoando à sua volta. Queria ir à igreja pedir o conselho de Deus, mas sabia que fugir com um homem e abandonar sua família, a fim de desfrutar dos pecados da carne, não era o tipo de coisa sobre a qual ele gostaria de conversar. Ai! Saoirse tropeçou. Então, se deitou na areia, esperando que a dor amainasse. Virou-se e olhou para o céu. Era uma noite bela e clara, e Saoirse viu as estrelas brilhando em suas constelações. Se permitisse que Con partisse sem ela, não se arrependeria pelo resto da vida? O que estava deixando ali? Já não era mais criança.
e a ideia de um futuro sem ele era insuportável. Naquela noite, Sosha sentou à mesa de jantar da família O'Donovan, enquanto a mãe servia montanhas de coconut nos pratos. Depois que Seamus terminou a longa oração de graças, o jantar correu tenso como sempre. Quando a mãe terminou de recolher a louça, Sosha criou coragem o suficiente para puxar conversa com o pai. Pai? Sosha? Você sempre pergunta para Ellen McCarthy quais são os planos dela para o futuro. Ele a encarou sem piscar. Você queria perguntar alguma coisa ou fazer uma declaração? Sosha corou. Desculpa, só pensei que, como vou fazer 17 anos, talvez a gente pudesse discutir o meu futuro. Seamus pareceu amolecer um pouco. Sim, me parece uma conversa prudente. Concordou ele, cruzando os braços. Bom, por mais que eu te ame como filha, preciso que a qualidade do seu trabalho seja a melhor. Sosha sabia exatamente qual era o rumo daquela conversa. Então, antes de te contratar na firma como datilógrafa, preciso que você obtenha a qualificação mais alta em um curso de secretariado. Cork tem várias instituições boas, mas minha recomendação seria... Pai? Disse Sosha, atrevendo-se a interrompê-lo. Seamus ergueu uma sobrancelha, curioso. Sei que você quer que eu trabalhe no seu escritório, e isso seria ótimo, mas... A mãe de Sosha reapareceu à mesa com um pudim de pão fumegante. Por favor, termine a frase, Sosha. Sosha estava agitada. Eu ouvi falar que existem muitas oportunidades em Londres. Londres? Questionou Seamus. Quem foi que pôs essas ideias na sua cabeça? Ninguém, eu só... Seamus se impertigou. Filha minha não vai sair por aí se aventurando na Inglaterra. Eu entendo, pai, mas acho que lá eu teria a chance de ser alguém. Aqui não tem tantas oportunidades. Sosha olhou para a mãe, que enchia 3 tigelas com o pudim marrom claro, visivelmente rígida e ansiosa. Aqui não tem tantas oportunidades? Repetiu Seamus, inclinando-se sobre a mesa em direção à filha. Me diga, por favor, que oportunidades você acredita ter em Londres? Sosha olhou fixamente para a mesa. Bom, foi o que eu imaginei. Você não tem uma resposta. Qualquer que seja a amiguinha boba que falou isso para você, não pensou nas realidades da vida. Você vai para lá sem nada. Como vai pagar pela acomodação? Contas, comida? Não sei. Porque de mim você não vai ter ajuda. Nenhuma. Eu não estava esperando nada. Ah, não? Essa foi a única conclusão lógica que você conseguiu tirar esta noite. Se o seu plano é ir até lá e encontrar um milionário metido à besta para se casar, fique sabendo que é uma tolice. A Inglaterra tem muito mais mulheres e de melhor estirpe que você. Sosha observou a mãe fuzilar o pai com os olhos sem que ele percebesse. Você tem muito mais chances aqui, com alguém que a gente considere adequado. Sosha sentiu uma raiva fervilhar por dentro, que corria o risco de transbordar. E se eu não quiser me casar? E se eu quiser ter uma carreira? O pai soltou uma gargalhada. É uma carreira que você quer, é? Ouviu isso, Mary? Nossa filha quer ter uma carreira. A risada dele deixou Sosha envergonhada. Você vai ser uma excelente datilógrafa e uma esposa e mãe ainda melhor. Nenhum homem vai querer que a mulher trabalhe depois de casada. Pai, por favor, só escuta. Chega! Gritou Seamus, batendo o punho na mesa. Sua mãe e eu te criamos para representar a família O'Donovan. Eu não admito que filha minha vá desembestada para a Inglaterra e depois volte com o rabinho entre as pernas, achando que vou consertar tudo para ela. Você não vai envergonhar esta família, Sosha. Ponto final. A sobremesa foi consumida em total silêncio. Naquela noite, Sosha chorou baixinho na cama. Seamus a esgotara. Quer ela gostasse ou não, ir para Londres com Con era impossível. Atravessar o mar da Irlanda seria o mesmo que cortar relações com a família em definitivo, e independentemente de como o pai a fazia sentir, Sosha não sabia se podia tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre, ainda tão jovem. Se Con a amava como dizia, com certeza uma vida juntos em Ballymore seria o suficiente. Dito isso, sua próxima tarefa era convencer o pai de que Con não era um delinquente. Se Seamus conseguisse enxergar o talento dele, talvez visse que Con poderia cuidar bem dela.
Com toda a sua habilidade, como ele poderia falhar? Claro que anunciar seu relacionamento a queima-roupa no café da manhã do dia seguinte não seria a atitude mais sensata. Seamus poderia infartar. Aquilo era um problema para outro dia. Saoirse secou as lágrimas na fronha do travesseiro e pensou nos olhos brilhantes de Con. Con dedilhava o violão melancólico quando ouviu uma batida à porta. Ela se abriu antes que pudesse alcançá-la. Ali estava Saoirse, tremendo de frio e emoção. Eu te amo, Con. Não quero ficar sem você nunca. Então você vai comigo para Londres? Saoirse se preparou para o que vinha. Não, Con. Não posso deixar tudo para trás. Minha vida está aqui. Con balançou a cabeça e baixou os olhos para o chão. Meu Deus, Saoirse. Como vou viver sem você? Ela segurou as mãos dele. Não precisa fazer isso, Con Daly. Fique aqui comigo. Você sabe que nunca vai dar certo. Seu pai não vai nos deixar ficar juntos. Esse problema é meu, Con, e eu vou resolver. Com o tempo. Ele puxou as mãos e coçou os olhos. Não posso desistir da minha música. Você sabe que eu não posso. Eu sei, mas estava pensando que você poderia ir para Dublin e tentar fazer com que alguém do ramo te notasse lá. Con pareceu hesitar. Eles querem cantores folk em Dublin. Eu sou roqueiro. Sim, mas você só precisa de uma chance. Depois vai poder ser o que quiser, Con. Quando for bem-sucedido, com milhares de libras e 3 casas, meu pai vai ver que você é o homem para mim. Declarou ela, lançando a ele um sorriso tranquilizador. E depois, quem sabe, talvez a gente acabe em Londres, exatamente como você quer. Con pareceu dividido de verdade. Meu Deus, eu te amo, Saoirse, poxa, eu só... Saoirse segurou a cabeça dele entre as mãos e o beijou com delicadeza. Depois com mais paixão. Após alguns minutos, o desejo assumiu o controle. Ele a puxou para o sofá e suas mãos começaram a percorrer o corpo de Saoirse. Con esperou que ela as afastasse de seus seios, mas não foi impedido. Seus dedos escorregaram pelas pernas dela e acariciaram a carne macia da parte interna da coxa, ainda esperando ser contido. Mas os olhos de Saoirse estavam fechados e os lábios curvados em um leve sorriso. Ela soltou gemidos baixos de prazer. Saoirse, isso é... a gente pode? Ela abriu os olhos e sorriu para ele. Pode. Só me promete que um dia a gente vai casar. Daí não preciso pensar que isso é um pecado mortal. Nós já estamos casados nas nossas almas. O amor não é pecado aos olhos de Deus, Saoirse. Não. Então me ama, Con. 2 horas depois, Saoirse estava de volta em casa, ensaboando-se em uma banheira de água quente. Embora se sentisse um pouco dolorida, era uma dor boa, porque fora ali que ela e Con se uniram. Havia pedalado para casa feito uma louca, morrendo de medo de que a mãe tivesse ligado para Maureen, querendo saber por que ela se atrasara tanto, e descoberto que Saoirse nunca estivera lá. Porém, quando chegou em casa, a mãe estava de cama com enxaqueca e o pai ainda não voltara da reunião no salão comunitário. Ela enfiou a camisola pela cabeça e subiu na cama. Então, olhou para o ursinho de pelúcia quase careca que costumava lhe fazer companhia à noite. Pegou o brinquedo e o atirou para fora da cama. Ursinhos eram para crianças. E agora, ela era uma mulher. Depois daquela noite, Saoirse sabia que ela e Con pertenciam um ao outro, inteiramente. Tudo teria que ficar bem. Ela se certificaria disso. 5. Então, Ellen, você pode ver pelos números que os investimentos feitos pelos seus fiduciários foram muito bem-sucedidos. Seu dinheiro mais do que dobrou. Bom, a decisão é sua, claro. Mas a minha recomendação é deixar tudo como está e viver dos juros. Eu diria que você vai ter o suficiente para a manutenção da casa e do terreno, e ainda para ficar bem confortável. Ellen olhou para os papéis na frente de Seamus e Donovan, do outro lado da mesa. Havia colunas de números de cabeça para baixo relativos a seu futuro financeiro, que ela precisava entender se quisesse assumir o controle de sua vida. Posso levar isso para casa e dar uma olhada?
Seamus ergueu uma sobrancelha. Bom, claro, Ellen, mas sem querer parecer grosseiro, duvido muito que você consiga entender. Tenho certeza de que você está certo, Seamus, mas vou levar mesmo assim. Perfeito. Agora, Ellen, preciso que você decida se quer que eu e os outros fiduciários continuemos administrando o seu dinheiro. Como eu disse antes, também posso seguir com a administração da casa e do terreno. Teríamos que chegar a um acordo financeiro pelo meu trabalho, mas eu não seria ganancioso. Explicou Seamus, arrumando os papéis à sua frente em um envelope e entregando-o a Ellen. Obrigada por toda a sua ajuda, Seamus. Sou grata a você e aos outros fiduciários por terem administrado meu dinheiro tão bem nos últimos 14 anos. Não foi nada, Ellen. Boa sorte com esses números. Ficarei feliz em ajudar, se você quiser alguma explicação. Ellen se levantou. Podemos nos encontrar de novo na semana que vem? Claro, respondeu Seamus, acompanhando a garota até a porta. Venha na quarta, para jantar conosco, como sempre. Chegue um pouco mais cedo, assim conversamos antes de comer. E Ellen? Sim, Seamus. Dentro de 3 semanas, você vai ser uma jovem muito rica. Até lá, eu ainda sou fiduciário da sua propriedade. Por isso, me sinto no dever de te alertar. Não confie em ninguém. Vai ter muita gente por aí querendo tirar vantagem de você, da sua juventude e do seu dinheiro. Ellen sorriu para ele. Obrigada, Seamus. Vou tomar cuidado. Ótimo. Até mais. Até mais. Ellen abriu os pesados portões da entrada em frente ao caminho que serpenteava até a casa. Enquanto avançava, olhou para o terreno ao seu redor com um apreço renovado. Os jardins simétricos eram pequenos e grande parte da terra cultivável cercava a casa. Essa área era alugada como pasto para os fazendeiros da cidade. Quando a casa surgiu, ela a examinou. Sempre a achara feia, com as paredes sólidas de pedras cinzentas erguidas para resistir à maresia, à chuva e ao vento forte do mar. Lá dentro estava sempre frio. Os 6 cômodos harmoniosos do andar de baixo nunca eram usados. Tia Beth fazia uma limpeza geral uma vez por ano. Depois, as capas eram recolocadas sobre os móveis antigos, todos em perfeitas condições devido à falta de uso. Ela e a tia moravam basicamente na cozinha, onde o fogão queimava dia e noite. Além do banheiro enorme de azulejos preto e branco, o único outro cômodo que Ellen visitava era o seu quarto. Ignorando os quartos majestosos com pé direito alto do primeiro andar, ela se enfiara em um dos aposentos mais aconchegantes do sótão, originalmente usado pelos empregados. Um grande banco de janela permitia que visse o vilarejo de Bellemore de um lado e a praia do outro. Ela passava um bom tempo sentada ali, contemplando o mundo. Ellen entrou pela porta lateral que dava acesso à cozinha por meio de um vestíbulo. Havia um bilhete da tia dizendo que tinha se recolhido mais cedo. Uma panela com um ensopado quase queimado fervia em fogo baixo. Ellen se serviu de uma tigela, depois se sentou à grande mesa de madeira e tirou os papéis do envelope. 2 horas depois, a tigela de ensopado estava intocada e fria ao seu lado. Ela demorou um bom tempo para decifrar o que as colunas significavam e o que precisava ser somado para resultar no grande total. Ellen assobiou. Se tinha entendido direito, então enorme era mesmo a palavra certa. Uma fortuna, disse ela, soltando o ar com força. Com certeza o suficiente para mantê-la confortável para o resto da vida. Ellen olhou para o nada. Onde seria aquela vida? Ali onde era tão infeliz? Ou deveria pegar o dinheiro e recomeçar em outro lugar? Ellen balançou a cabeça. Era uma covarde. Podia se ver ali pelo resto de seus dias. Se tivesse alguém para ir com ela, um amigo talvez, até poderia considerar a ideia. Ela bocejou. Já era quase meia-noite. O dia seguinte, graças a Deus, era domingo, ou seja, não havia escola. Ellen guardou os papéis no envelope e subiu até seu quarto no sótão. Ela acordou em uma bela manhã ensolarada. Sabia como o tempo podia mudar rápido, então, sem querer perder um único minuto, vestiu as roupas, disse um ligeiro bom dia à tia ao passar pela cozinha e selou Davy.
Amava cavalgar nas manhãs ensolaradas de domingo no verão. As praias ficavam desertas, já que o restante da cidade estava na missa. Uma boa cavalgada a meio galope ao longo da costa deixou Ellen revigorada e pronta para o café da manhã. Ao trotar para casa, viu uma figura à distância, afastando-se depressa da praia. Ela observou a pessoa pegar a bicicleta em um buraco na duna e a arrastar até a estrada. Saoirse O'Donovan, sussurrou ela, perguntando-se o que a garota estava fazendo ali quando todos os outros cidadãos piedosos de Ballymore tinham ido para a igreja. Saoirse acenou para alguém atrás de Ellen. Depois, saiu pedalando em alta velocidade em direção ao vilarejo. Ellen se virou e viu Con Daly empoleirado no topo de uma duna. Ele estava a apenas alguns metros dela. Bom dia, Ellen. Que manhã linda, não? Disse ele, sorrindo para ela. Sufocando um soluço na garganta, ela só conseguiu assentir para ele. Ellen bateu os calcanhares e saiu cavalgando pela praia. Na quarta-feira seguinte, Ellen se sentou no escritório de Seamus O'Donovan. Aqui, disse ela, passando a ele o envelope cheio de papéis. Obrigado. Conseguiu entender a situação? Sim, acho que sim. Pelo menos eu sei quanto dinheiro tenho e como os investimentos funcionam. E você quer manter tudo como está? Por enquanto, sim. Ótimo. Sugiro que você abra uma conta bancária, para que eu possa te repassar certa quantia todos os meses. Você tem planos para o futuro, Ellen? Não, no momento. Bom, agora você dispõe de dinheiro suficiente para decidir com calma. Disse Seamus. Depois olhou para o relógio. Hora de subir. Mary já está com a comida pronta. Depois do jantar, em vez de querer adiar o momento em que as duas iriam para o quarto dela, Saoirse estava ansiosa para ficar sozinha com Ellen. Você me viu na praia no domingo passado, não foi? É, eu vi. Você estava se encontrando com o Con Daly. Respondeu Ellen, examinando os sabugos ruídos. Não! De onde você tirou isso? Eu estava com uma dor de cabeça horrível. Só queria um pouco de ar fresco, Ellen. Só isso. Ah, eu pensei ter te visto acenar para ele. Ele é um amigo. Eu vejo Con às vezes, quando caminho na praia. Ellen engoliu em seco antes de falar. Você sempre deixa os seus amigos te beijarem? Saoirse analisou o rosto pálido de Ellen. Os olhos dela disparavam de um lado para o outro do quarto, como se ela estivesse muito nervosa. Você entendeu errado, Ellen, de verdade. Eu já te vi lá, Saoirse, uma vez à noite. Você com certeza estava beijando Con Daly, afirmou Ellen, tomando coragem para encontrar o olhar de Saoirse. Eu ouvi sua risada. Saoirse puxou a cadeira da escrivaninha e desabou nela. Certo, Ellen, você me viu. Vai contar? Não vejo razão para fazer isso. Saoirse não acreditou nela. Então me conta tudo. Você está apaixonada? Continuou Ellen. Saoirse mordeu o lábio. Ellen, você jura que não vai falar nada? Ninguém sabe, nem Maureen. Ellen aqueceu. Você pode confiar em mim. Eu juro que não falo. Saoirse não tinha escolha. Além disso, estava morrendo de vontade de contar para alguém. Está bem. Saoirse se levantou e abriu a porta do quarto para ter certeza de que não havia ninguém à espreita no patamar da escada. Depois, se sentou na cama ao lado de Ellen. Na verdade, não tem muita coisa para dizer. Eu amo Con Daly, e ele me ama. Ellen ficou ali sentada pensando. Você vai se casar com ele? Um dia vou. Ele quer ir embora de Ballymore. Você vai junto? Saoirse ficou surpresa. Como sabe disso? Ah, eu e Con conversamos às vezes. Confessou Ellen com frieza. Você não tem medo de um dia ir até a cabana e descobrir que ele foi embora? Não, ele entende que eu não posso sair de Ballymore agora. Con vai para Dublin conseguir um contrato com uma gravadora e o meu pai vai ver que ele pode cuidar de mim. Explicou Saoirse, sem se conter, mas sabia que estava falando demais. Ele deve te amar muito para ficar, comentou Ellen, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos, embora lutasse contra elas com todas as forças. Mas por favor, Ellen, se os meus pais souberem disso tudo agora... Lamentou Saoirse e se interrompeu.
Ellen a encarou até o silêncio ficar desconfortável. Sou boa em guardar segredos quando quero. Você acha que Con vai conseguir? Ah, vai. Ele tem uma voz incrível, Ellen, e compõe todas as músicas. E se os seus pais descobrirem? Eles vão gritar e espernear, mas eu já tenho quase 17 anos. Um dia, espero que Con fique famoso e ganhe muito dinheiro. Então vamos voltar para Bellymore e todo mundo vai ter orgulho de nos conhecer. Saoirse pareceu sem fôlego. Ellen percebeu que ela não estava tão confiante quanto parecia. Alguém bateu à porta. Seamus está pronto para te levar em casa, Ellen. Já estou indo, Mary, respondeu Ellen, levantando-se. Você jura que não vai dizer nada? Implorou Saoirse. Ellen abriu um meio sorriso. Juro. Saoirse a encarou. Se você falar, Ellen McCarthy, Deus me perdoe, mas acho que eu te mato. Ellen anuiu devagar. Eu sei. Saoirse a seguiu para fora do quarto e escada abaixo. Seamus aguardava no vestíbulo. Obrigada pelo jantar, Mary. Tchau, Saoirse. Tchau, Ellen. Ellen seguiu Seamus porta afora. Naquela noite, Ellen olhou pela janela do quarto. Na praia, viu a pequena lâmpada a óleo brilhando na cabana de Con Daly. Ela suspirou. Por que a vida era tão injusta? Saoirse não só era linda e popular, como também tinha Con Daly. Não havia dúvidas de que ele ia se dar bem. Eles iam fugir de Bellymore e começar uma vida nova juntos. Pelo jeito, Saoirse tinha tudo o que Ellen queria. Ela ficou ali sentada, olhando pela janela por um longo tempo. 6. Na sexta-feira à tarde, o último dia do trimestre, as garotas iam sair para comemorar. Como sempre, Ellen não estava inclusa nos planos. Ela observou Saoirse e as amigas darem os braços e descerem a colina até o vilarejo. Havia uma grande festa na casa de Catherine. A frustração com a injustiça de sua vida aumentou. No domingo de manhã, Ellen desceu do quarto e viu que tia Beth planejara um café da manhã especial de aniversário para ela. Prontinho, Ellen. Aproveita, comentou Beth com um sorriso. Chegou uma encomenda para você. Ellen abriu o pacote cuidadosamente embrulhado e encontrou uma edição encadernada em couro das obras completas de Shakespeare. Sentiu um nó na garganta. Se já achava difícil ler uma história em quadrinhos, que dirá Shakespeare? Ainda assim, a tia havia se esforçado para comprar algo especial para ela. Ellen se levantou, deu a volta na mesa e beijou Beth na bochecha. Obrigada, tia, disse ela assentindo. É um presente incrível, que eu sempre vou apreciar. Ellen voltou a se sentar e devorou os ovos, o bacon e as linguiças. Beth terminou o próprio café da manhã e examinou a sobrinha. Ellen, a partir de hoje você é maior de idade. A casa é sua, e você é adulta. Não vai mais precisar de mim. Ellen ergueu os olhos e percebeu que a tia a encarava, nervosa. Você pretende manter a casa ou vai vender? Vou manter, é claro. Espero que as coisas continuem exatamente como sempre foram. Então, você não se importa se eu ficar aqui, Ellen? Claro que não. Esta casa também é sua. Por que eu me importaria? Bom, talvez eu fique até você encontrar o marido. Então você vai ser a senhora da casa, e eu posso me mudar para um chalé. Tia, eu nunca te mandaria embora. A senhora sempre esteve aqui para cuidar de mim. É a única família que eu tenho. Obrigada. Eu agradeço muito, Ellen. Beth se levantou e começou a tirar a mesa do café da manhã. Naquela manhã, Ellen havia se tornado uma mulher muito rica. E agora tomaria a primeira decisão importante de sua vida adulta. Ela voltou para o quarto e se sentou no banco da janela. Ele estava molhado pela condensação. A chuva açoitava as vidraças e o vento tempestuoso as chacoalhava. Não havia dúvida. O clima estava perfeito. Ellen olhou para as unhas completamente roídas e começou a arrancar as cutículas. Estava ainda mais apreensiva do que imaginara. Quando levara Dave para dar uma volta de manhã, o mar revolto já lançava pequenas bolas brancas de detritos e espuma no caminho. Mesmo acostumado ao clima severo, Dave ficara inquieto com o vento.
Ela encurtara a cavalgada e voltara para casa. Antes do almoço, tia Betty e ela tomaram uma tacinha de xerez para brindar sua maioridade. Ellen ficou de olho no relógio enquanto a tia servia rosbife. Depois de comer, Ellen subiu e se acomodou no banco da janela. Será que ela viria hoje? Ellen não sabia se aguentaria esperar muito mais. O tempo passou. E então ela a viu, de chapéu e capa de chuva, pedalando em direção às dunas. A bicicleta foi para o buraco, como sempre, e ela correu pela areia em direção à cabana. A porta se abriu e ela desapareceu lá dentro. O coração de Ellen martelava no peito. Saoirse merecia aquilo. Ela desceu as escadas para telefonar. Ao pegar o fone, hesitou por um instante. Seria realmente capaz de fazer aquilo? Ellen fechou os olhos, pensou no futuro e discou o número. Aonde você vai, querido? Perguntou Mary, enquanto Seamus vestia o casaco. Era Ellen ao telefone. Ela viu Saoirse pedalar para a praia, mas não a viu voltar. Ficou preocupada por causa do vendaval. A maré está muito alta hoje. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.